oitavo ano. Roteiro 33. Olha lá, o roteiro 33 fala de interações entre o sistema nervoso e endócrino. Gente, nós já estudamos isso. Nós vamos relembrar muita coisa e nós vamos fazer a interligação entre esses dois sistemas. Ou melhor, só recordando, todos os sistemas são interligados, né, no nosso organismo. Ninguém funciona sozinho. Um depende do outro, tá? Se um estiver funcionando direitinho, o outro também vai funcionar. Mas nós vamos falar desses dois especificamente agora. E vocês vão entender que tem uns slides muito bacanas aí. Olha lá. Então, assim como vimos no roteiro 17, falei para vocês que nós já vimos isso, o sistema endócrino atua controlando as atividades do organismo. Mas ele não realiza essa função sozinho. Atua em conjunto com o sistema nervoso. E hoje em dia está todo mundo à flor da pele, né, gente? Minha Nossa Senhora, mas a gente tem que se controlar. Dá para controlar. Então, aí nós fizemos uma comparação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso, ação rápida e fugaz, a curtíssimo prazo, efeito localizado. É aquele estouro que a gente dá na hora, a gente quer resolver tudo, de que catar um pelo pescoço, a gente joga o celular na parede, depois se arrepende. E o endócrino não. O endócrino, ação lenta, porém duradoura. A médio, a longo prazo, efeito amplo. Então, mais calmo, vai resolvendo com o tempo, tudo se resolve, né? É isso aí. Os dois sistemas agem de maneira integrada, garante a homeostasia do organismo, tornando operacional para se relacionar com o meio ambiente. Gente, nós precisamos do nosso organismo bem equilibrado para a gente viver nesse nosso meio ambiente. Atualmente está todo mundo muito nervoso, até a natureza está se revoltando aí com chuva, com terremoto, com isso, com aquilo, mas para e pensa. Tudo é possível, com muita calma, tudo se resolve. Então, continuando, nós temos o seguinte. Em parceria, eles recebem e analisam estímulos externos, como luz, som e temperatura, e internos, dor ou carência de nutrientes, por exemplo, e elaboram uma resposta apropriada a cada situação. Desse modo, atuam na regulação de funções como nutrição, reprodução, metabolismo. Aí nós temos só mostrando para vocês o que cada um faz aí, Endócrino, mensagens de natureza química, que são os hormônios, que nós produzimos esses hormônios. E o nervoso, mensagem de natureza eletroquímica, que vem diretamente no cérebro. Por isso que às vezes a gente tem umas reações, sistema nervoso, depois a gente acaba se arrependendo, rápidas. Tem gente que é estourado, já quer resolver no tapa, na violência, depois se arrepende, né? É isso. Essa é a diferença de um para o outro. Um exemplo dessa interação que você pode facilmente entender é quando nos encontramos em uma situação de perigo, mesmo que seja apenas um susto ou uma diversão, como o exemplo da montanha-russa abaixo. Gente, eu peguei um exemplo de montanha-russa aí, porque eu mesmo morro de medo de montanha-russa. E a gente tem muitas reações, as pessoas têm reações. Tem gente que até desmaia em montanha-russa. Depois volta, mas desmaia. Por que será? São reações do nosso organismo. Vamos seguir. Num primeiro momento, quando alguém decide entrar no carrinho para subir a montanha, o sistema nervoso reconhece através do que está vendo e ouvindo que está começando uma situação de perigo. Você já vai tenso. Ele desencadeia reações como olhos arregalados e pelos eriçados. Então, você fala, ai, estou me arrepiando, né? A gente fala isso. A partir de quando o carrinho começa a subir, essas respostas se intensificam e as glândulas do corpo já começam a secretar substâncias de hormônio, que é o sistema endócrino, suor e adrenalina. Aí o suor vem, aí é um nervoso, é uma agitação, é uma energia, a gente quer logo que acabe, a gente olha aqui, olha ali, o medo vai no pico. Os músculos também se tensionam, você fica rígido. Enquanto durar o passeio, as secreções, o aumento do batimento cardíaco, a tensão muscular e as respostas na pele e nos olhos permanecerão.
Então, tudo começa a acontecer com a gente, né? Quando o passeio terminar, todas essas respostas que foram desencadeadas pelos órgãos dos sentidos do sistema nervoso terminarão. Olhos, pelos e músculos relaxarão e as glândulas normalizarão a produção das substâncias. Quando você sair do carrinho, que ele parar ali, quando sair não, quando ele parar já que acabou tudo, você já volta ao normal. É interessante observar que essas respostas temporárias atendem a uma evolução biológica que visa facilitar a defesa e a fuga, se for necessária. Os olhos arregalados capturam mais luz para enxergar melhor. O coração acelerado bombeia mais sangue para os músculos, caso a pessoa precise correr, né? Certos eventos provocados pelos dois sistemas são reversíveis. Então, parou, acabou, volta tudo ao normal. Nas situações de risco em potencial, como o caso do passeio na montanha-russa, o nível de adrenalina se eleva, assim como a velocidade dos batimentos cardíacos. Porém, depois de passado o suposto perigo, ambos voltam ao normal. Existe, no entanto, aqueles que não têm volta, como o crescimento do corpo. Ao nosso crescimento, a gente não volta mais a ser bebê, né? Também precisa dos hormônios, tá? Então, aí é o processozinho do que acontece no nosso corpo. Olha lá. Ao ver a situação de perigo, o corpo se prepara para reagir. Toda vez que você se depara com uma situação nova, que você sai da sua área de conforto, que você vê alguma coisa que não te agrada, você já começa assim, ó. O corpo já se prepara para reagir. Tem gente que voa em cima e pega, quebra a cara de uma. Não é assim que se resolve, né? É a adrenalina que prepara o organismo para fugir ou atacar. É a noradrenalina gera o ímpeto da ação. Os hormônios são produzidos nas glândulas suprarrenais e entram na corrente sanguínea. Então, a corrente sanguínea é para o corpo todo, né? Então, o nosso corpo todo reage. Passado o risco, o corpo volta rapidamente ao estado normal. Tem gente que não reage de jeito nenhum, só chora. O choro também é uma reação, gente. Tá? Graças à atuação combinada entre as estruturas nervosas e endócrinas, o organismo se desenvolve por inteiro e a pele e os ossos, por exemplo, aumentam de tamanho de modo sincronizado. Tem também a ver com elas a puberdade e as alterações que o organismo sofre nesta fase, como o crescimento de pelos na região do pubis. Tudo na sua época, o nosso corpo vai se modificando através dos hormônios. Então, aí, gente, só relembrando o sistema endócrino, né? Olha lá, tireoide, paratireoide, atrás da tireoide, suprarrenais, pâncreas, testículo no homem e ovário na mulher, a hipófise lá em cima que a gente não falou. Só recordando aí como é formado os hormônios no nosso sistema endócrino. A partir daí, nós vamos continuar. Essa interação entre o sistema nervoso e endócrino é mais comum do que pensamos. A excitação sexual e até mesmo as nossas reações à fome são exemplos. Gente, sentiu o cheiro de saliva, não saliva? Aí. A gente é o estímulo do nosso corpo. Olhar alguém que nos atrai rapidamente altera a produção dos hormônios, o ritmo cardíaco e a dilatação das pupilas. O coração acelera, né? Alguma coisa aconteceu aí. Sentir fome aguça o paladar e o olfato, ou mesmo altera o humor, quando estamos com fome por muito tempo e não podemos comer. Então, aí embaixo nós temos uma criança comendo, que deve estar muito feliz da vida, né? Ali sentindo o cheiro que a gente come, a gente sente o cheiro de falar, tem gente fazendo um bife cebolado aí, a gente já sabe, não sabe nem de onde vem, mas a gente já produz os nossos hormônios. E ali, as três carinhas de humor, mudança de humor, o feliz, o normalzinho e o triste, né? O normalzinho que eu digo, não tem reação nenhuma ali, tá tranquilo. E o último é a falta de felicidade aí por alguma razão, né? Então, agora vocês têm as atividades. As atividades é simples de fazer. Olha lá. O primeiro exercício diz assim: você consegue se lembrar de algum momento que aconteceu contigo nesta semana, que passou
que passou, onde a interação entre o sistema nervoso e endócrino ficou evidente para você? Você passou alguma coisa que te acelerou o coração, que aconteceu alguma salivação, o que aconteceu? Relata aí para nós. É a resposta pessoal, tá? O 2 é marque com N as respostas que vêm do sistema nervoso e E as que vêm do sistema endócrino ou das glândulas. Endócrino sempre produz secreção e nervoso é uma reação rápida de momentânea, tá? Então, visualização de uma situação de perigo, produção de adrenalina, eriçamento dos pelos, dilatação das pupilas, aumento do suor em situação de risco. Então, produziu secreção é endócrino, não produziu é sistema nervoso, tá? E a atividade, a terceira atividade, alterações fisiológicas espontâneas em um momento de susto têm a intenção de nos proteger contra possível perigo. Cite 2 exemplos. Você pode pegar pelo texto que tem 2 exemplos aí que vocês podem usar, tá bom? Beijo, bons estudos para vocês, tudo de bom. Até semana que vem.